Vamos lá, exercício 2, ainda na página 52. Uma folha de cartolina tem dimensões de 40 e 80 centímetros. Unindo os lados AD e BC, temos a superfície lateral de um cilindro chamado C1. E unindo os lados AB e DC, temos a superfície lateral de um cilindro C2. Aí ele traz o desenho da cartolina, de 40 por 80, e pede para você calcular algumas coisas aí. Então, você tem a cartolina de 40 por 80, ele pede que para formar o cilindro C1, você una esse lado com esse, então você vai ter este cilindro, certo? Onde a altura dele mede 40 centímetros, certo? E esses 80 centímetros passam a ser o comprimento da base do cilindro, certo? Esse comprimento aqui é representado por 80 centímetros. Já o cilindro, está aqui o desenho dele, tá? Então, essa base mede 80 centímetros e essa altura 40 centímetros, tá? Diferente do exercício anterior, que era um cilindro de rotação. Aqui não. Isso aqui já é a superfície lateral do meu cilindro. O C2 é você unir esse lado do retângulo com esse. Então você vai fazer isso aqui, certo? E vai formar um retângulo de altura 80, né? Um retângulo de altura 80. E esse comprimento aqui da base representa o 40 que você tinha, certo? Esse 40 passa a ser o comprimento dessa base aqui, certo? O comprimento dessa base aqui é 40 e a altura do cilindro é o 80, tá bom? Então esse aqui é o cilindro C2. Na letra A ele pergunta, qual a medida do raio das bases dos cilindros C1 e C2? Ora, esse comprimento todo é 80. Então, o comprimento da circunferência, que é dado por 2πr, é igual a 80. Como esse é o cilindro C1, eu chamei o raio de raio 1. Então, 2π vezes o raio 1 é igual a 80. Dividindo 80 por 2π, eu chego ao raio 1 igual a 40 sobre π centímetros. Já o raio 2 tem comprimento 40. Isso aqui é 40, lembra? Então, 2π vezes raio 2 é igual a 40. O raio 2 vai ser 40 sobre 2π, que é 20 sobre π, após a simplificação. Tá? Então, essas respostas da letra A. Letra B. Calcule a área da superfície total dos cilindros C1 e C2. A área total. A área total de C1 e de C2 é a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral, tanto de C1 quanto de C2, é exatamente a área desse retângulo. Porque foi esse retângulo que você uniu os lados para formar o cilindro, certo? Então, quando eu abro esse cilindro, eu tenho um retângulo que representa a área lateral. Então, a área lateral, tanto do C1 quanto do C2, vai ser 80 vezes 40, 40 vezes 80. Né? Em um deles, o comprimento é 80 e a largura é 40, e no outro, a largura é 80 e o comprimento é 40. Né? Tudo bem? Então, 40 vezes 80 é a área lateral, mais 2 vezes a área da base. A área da base é um círculo de raio 40 sobre π. Então, 2 vezes π vezes raio ao quadrado. 40 sobre π ao quadrado. Certo? Fazendo todas as contas, você chega à área total do cilindro 1, 3.200 mais 3.200 sobre π centímetros quadrados. Aqui no cilindro 2, a diferença é que o raio 2 é 20 sobre π. Então, 80 vezes 40, que era a lateral, a área do retângulo, mais 2 vezes π vezes o raio, 20 sobre π ao quadrado. E você vai chegar a 3.200 mais 800 sobre π centímetros quadrados.